Ô Edilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas os processos de certificação dos russos são diferentes do Ocidente, em termos assim, de ser mais restritivos, mais exigentes? Porque, por exemplo, vou pegar vários exemplos que a gente tem aqui do Ocidente de projetos que não foi bem. O LCS da Marinha Americana é um fracasso. O Zundwald deu rolo. O Bradley, você sabe a história dele. O M16 não preciso nem dizer, e tem o F-35 aqui, que é covardia falar mal do avião. Ao passo que a gente vê armas da Rússia entrando em serviço na guerra aí, que estão fazendo estrago, não só a arma lá, mas depois o spin-off que a gente vê aí no Irã, Coreia do Norte, etc. Então eu queria saber o seguinte de você, cara, você é uma pessoa com muitíssimo conhecimento da área, os processos de certificação deles são, enfim, aonde que está o diferencial? O diferencial está desde a concepção e os objetivos, na minha concepção. Acho que os critérios, eles não são tão diferentes em vários países. Eu tenho até um exemplo clássico aqui de alguns estudos. Mas a grande questão está no seguinte, nós temos no Ocidente um lobby que dominou o setor militar. Esse lobby, ele pressiona tudo, e não necessariamente os equipamentos militares, eles são desenvolvidos para o uso prático. Nós temos diversos exemplos. Tem um exemplo que é assim, o crasso de todos, o maior erro da história da humanidade, é o próprio destroyer Zumwalt, da Marinha dos Estados Unidos. Esse destroyer, ele foi concebido para ser um navio que, num cenário de guerra, que quem deu a grande ideia para eles? Que ele seria uma arma de combate litorâneo. Consumiu bilhões e não tem um uso efetivo, não vai ter uso prático efetivo, basicamente. Estão tentando arranjar um jeito de mantê-lo no mar. A Rússia não pensa assim. Ela utiliza a arma para sua operação com o seu fim, seu destino. Então, não se tem muito recurso também para queimar. Então, as coisas têm que dar certo. Há casos e casos de insucesso. Mas a questão é que, no final, você acaba optando pela melhor opção, aquela que vai atender aos requisitos militares. Eles também não inventam a roda. Se for necessário desenvolver 3 caças para cumprir as 3 funções das operações aéreas, eles vão desenvolver. Eles não vão querer fazer um pato que voa, canta, dança, nada, e não faz nada bem, que é o que acontece, muitas vezes, no setor ocidental. E essa questão, ela não é condizente com o que hoje temos. Só me dá um minutinho aqui, por favor, comandante, só um minutinho, já venho aqui, só um minuto. Fica tranquilo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje ainda tem Rodolfo Laterza. O doutor Rodolfo vai entrar depois dessa live aqui, entre as 21h30. Tá, então hoje o dia foi pesado. A gente teve o primeiro vídeo de 5 horas da tarde, depois tivemos o vídeo do porta-aviões, agora estamos tendo o Edilson, depois ainda o doutor Rodolfo Laterza. Entendeu? Então, olha, é o dia para vocês aproveitarem e aprenderem. Conseguiu resolver, Edilson? Está tranquilo aí? Por enquanto está tudo bem. Bom, então... Heron, deixa eu só dar uma resposta, só um minutinho. O Heron, a Vanderline sempre contará com o LinkedIn. Sempre teremos o LinkedIn. Tá contigo, Edilson, desculpa aí. Não, eu que peço desculpas. Então, e aí o que acontece? Os critérios de testes, eles seguem mais ou menos um padrão. A grande questão é que está nos objetivos, que antecedem ao requisito. Então, eles não põem lá um requisito que requer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não quero contrariar a ideia do caça do F-35. Só que os requisitos colocados no F-35 hoje não tem nada a ver com o protótipo do JSF. É só olhar a tonelagem do avião, quão pesado ele ficou, quantos sistemas tiveram que ser agregados num projeto que era simplesmente um sucessor do Harrier, do F-16 e do F-18, basicamente. Então, se você comparar o Harrier com o F-35, é um avião completamente diferente. Ele não deveria ter existido esse projeto. Talvez ele fosse um bom avião, um substituto do F-16 e do F-18. Só que, ao longo do caminho, a indústria foi enfiando uma série de critérios e exigências e necessidades que não existiam num projeto que tornou-se complexo demais, muito caro e problemático. Na Rússia não é bem assim. Você tem o desenvolvimento do Su-57, ele era um caça de 5ª geração. A Rússia, ela não se furtou em pensar que ela teria que evoluir esse projeto até 2030. Para caso vocês não saibam, o Su-57 não está pronto. Ele é uma aeronave que ele ainda vai ter a primeira série com o motor oficial dele agora em 2027. Primeira aeronave saindo da linha com o motor oficial, porque ele estava em teste de desenvolvimento. Então eles não perderam tempo, eles lançaram o avião, otimizaram as tecnologias, chegaram no estádio.
famosa escada, como escreveu bem aqui o Sound Room. É uma escada. Ele foi desenvolvendo o projeto até que em 2030, vocês podem ter certeza, vocês vão ter o Su-57 completo, inclusive com as tubeiras furtivas. Algo que era uma crítica muito grande, que ele era detectável e tudo mais. Essa evolução ela é natural dentro da Rússia. E vou dar um outro exemplo, que é algo que não acontece nas outras nações. Tá? Para você considerar uma aeronave operacional no Ocidente, só depois de passar por todos os testes de avaliação. Para você considerar um esquadrão operacional, basicamente o esquadrão tem que estar pronto, com toda a equipagem, material, pessoal, técnico, manutenção, tudo pronto. Os soviéticos eles não aplicavam essa regra. Para vocês terem uma ideia, o protótipo do Su-25 ele foi usado em combate protótipo na guerra do Afeganistão. O Su-57, pessoal, o batismo de fogo dele não foi na Ucrânia, foi na guerra da Síria. Esses aviões eles foram utilizados inicialmente em funções de ataque à superfície. Ele não tinha ainda integrado o sistema de combate aéreo, mas ele foi usado em ataque ao solo, na Síria. De lá para cá, eles vêm evoluindo. Na Ucrânia, provavelmente, ele já esteja integrado com o sistema de combate aéreo. Então, veja bem, o planejamento de evolução, ele segue. E não há problema nisso. Tem muita gente que critica isso, que diz, o avião não está completo. Só que a curva de aprendizagem, ela ocorre no teatro operacional. E especialmente nos últimos conflitos, a Rússia tem utilizado desse argumento. Ela prepara as suas armas em campo. Muitas armas, só para terem uma ideia, mostraram-se ineficientes na Ucrânia. E voltaram para os requisitos. Olha, gente, isso aqui não vai dar certo, tem que refazer. Há outras armas que podem substituir. A Rússia, por herança da União Soviética, ela produz e utiliza aquilo que tem efeito prático. Ela não enche os parques materiais com um monte de arma que simplesmente mantém a indústria em produção e em trabalho. Esta é a grande diferença entre os dois lados. Então, por exemplo, se um caça ele tem deficiências, não tem problema, ele vai ser evoluído. Quando? Lá na frente. Se não for, ele cai fora. Querem um exemplo claro disso? Durante a Guerra Fria, quando terminou a Guerra Fria, a Rússia tinha, se eu não estou enganado, 5 modelos de bombardeiros no seu esquadrão, seus esquadrões da União Soviética. Ela manteve apenas 3. Os demais tinham capacidade combativa? Tinham, mas nenhum deles tinha a capacidade de suprir aquilo que o Blackjack, o Backfire e o Bear tinham capacidade de fazer. Então, o que eles fizeram? Simplesmente, o Badger e o outro, que eu não sei se era o Molot, foram desativados. Entendeu? E tinham centenas daqueles aviões. Só que, assim, eles não se furtaram em dizer, não vale a pena manter esse arsenal aqui, porque ele não vai dar o resultado que se quer. No Ocidente, muitas vezes isso é mantido aos custos muito elevados, porque precisa se manter um parque industrial de empresas que tem um lobby muito forte dentro do Senado. Na Rússia, esse lobby ele é muito inferior, embora haja em certos pontos. Mas quantas certificações? Só para você ter uma ideia, vou falar aqui rapidamente aqui. Eles têm algumas fases que são importantes. Primeiro, o desenvolvimento de projeto, e aqui são feitas as definições, os requisitos. Isso é feito pelos militares, pelas unidades militares, quando precisam de uma arma ou um sistema, eles enviam essa requisição. Passa para a fase de prototipagem, testes iniciais, e, atendendo aos requisitos, ela é submetida aos testes chamados testes estatais, como a gente vê aqui na tradução. Os testes que são feitos pelos institutos da federação. Eles vão lá, fazem a análise e veem se aquele sistema tem condição, se passa nos projetos. Se não, ele volta para a banca de teste e tem que ser revisto. Tá? Então, por exemplo, você tem centros, por exemplo, como o Centro de Pesquisa e Teste de Voos de Gromov, que é para aeronaves, e o polígono de teste de Kubinka, que testa ali os veículos blindados. Tá? E se tiver conformidade com o que foi colocado nos requisitos, segue adiante. Só depois se tem uma certificação. Tá? Tem alguns órgãos como o Rosoboronadzor, acho que é, tá? Que é o Serviço Federal de Controle Técnico de Exportação Militar, por exemplo. Ele faz essa avaliação para saber se esses sistemas estão aptos a seguirem. Tá? E depois tem a produção iniciada em escala. Muitos dos sistemas desenvolvidos pela Rússia, que são considerados entregues às Forças Armadas, não necessariamente eles estão operacionais, tá, pessoal?
Isso é uma diferença grande, porque às vezes eles ainda estão em avaliação técnica. Isso ocorre. Um exemplo clássico, o Su-57, o caça furtivo deles, não foi homologado ainda para operação com drones. Ele está operando na Ucrânia com drones em combate real, mas ainda não iniciou-se a produção em série da aeronave com isso. É demérito? Não, é um modelo de testes. Ele está em evolução em campo de batalha. Então, isso é uma diferença bastante interessante. Com isso, eles abreviam o tempo que eles não têm e implementam as respostas às reais ameaças que aquele sistema é colocado. Vou dar um exemplo, outro exemplo. O tanque T-14 Armata foi testado na Ucrânia. Na Ucrânia, eles perceberam que o T-80 servia para as funções que eles precisavam. Por que eu vou investir no Armata se ele seria o substituto do T-80? O que fizeram? Voltaram o T-80 para a linha de montagem, reconfiguraram, reaparelharam ele, botaram de volta e falaram, e agora, o que nós fazemos com o Armata? O Armata veio, o T-14 veio para substituir o T-80. Então o que nós fazemos com ele? Ele vai evoluir para um carro de combate mais poderoso, inclusive um canhão mais pesado. Mas não é agora, não precisa agora. Então vamos redesenhar o projeto e voltá-lo. Quando ele voltar, ele volta. Interessante. São questões que muitas vezes o pessoal não leva em consideração. Isso faz uma diferença muito grande. Tá? Depois, os orçamentos russos não são como os americanos. Tá? Onde, por exemplo, o programa JSF, 200 bilhões de dólares. O novo bombardeiro, 100 bilhões de dólares. Não começa assim. Se é possível fazer 30 bombardeiros, serão feitos. Daqui a pouco, temos dinheiro, faz mais 30. O programa, ele não tem essa garantia que a empresa americana, que as empresas americanas têm de receber os recursos, senão não toca adiante. Então, ele é feito faseado, de acordo com as necessidades. Há a proposta russa de reabrir a linha do Tupolev 160 para a produção de 50 aeronaves no total, para substituição dos antigos Tupolev 95. Sem problema algum, a aeronave consegue fazer. Consegue aquilo que eles queriam. Então é isso.